Fala pessoal, segue o vídeo do assunto ponto médio de um segmento. O objetivo, obter o ponto médio de um segmento de reta. Pessoal, olha só, à esquerda aqui eu fiz o desenho do sistema cartesiano com os pontos A e ponto B e esse segmento na cor verde unindo esses dois pontos. Eu quero saber quais as coordenadas do ponto médio desse segmento. Então eu quero saber aqui, ó, vou chamar aqui mais ou menos aqui o ponto M, que seria esse ponto médio que fica entre A e B. Eu quero saber quem que é o x do M e quem é o y do M, as coordenadas do ponto que divide esse segmento bem ao meio. Então, olha só, gente. Vamos supor que eu tenha aqui, digamos que aqui seja 2, tá? O x do A seja 2, o x do B seja 8. Então, a distância de 2 para 8, imagina uma lâmpada ligada aqui, ó, eu tenho uma projeção que é a sombra desse segmento verde aqui, que vai do 2 até o 8. Essa projeção, se eu quero saber essa distância, basta pegar esse menos esse, né? Se eu pegar aqui, ó, 8 menos 2, eu tenho 6, a metade de 6 é 3. Então, eu ando 3 unidades para a direita ou recuo, a partir aqui do 8, né, do x do B, recuo 3 unidades, né? Já que a distância é 6, né? Metade é 3. Então, basta também eu fazer a média aritmética. Se eu pegar 2 mais 8 e dividir por 2, 2 mais 8, 10 dividido por 2, vai dar 5. Então, bem aqui, ó, esse valor aqui, o x do M, ele vale 5. Então, basta tirar a média aritmética das abscissas de A e B. A mesma coisa ocorre, imagina uma lâmpada ligada aqui, a mesma coisa ocorre aqui no eixo das ordenadas. Então, aqui eu tenho, né, o y de A, e aqui eu tenho o y de B, bem aqui assim, y de B. Digamos que aqui, né, é claro que não tá bem na escala, digamos que aqui seja, vamos supor que aqui é 1, tá? Eu sei que não está na escala, é só para a gente ter uma ideia. Então, o y de A vale 1 e o y de B aqui, tá? Que eu chamei aqui, vamos supor que tenha valor 5. Ok, então de 1 até 5, eu caminho quantos intervalos? 4 intervalos. A metade de 4 é 2, ou seja, se eu deslocar do y do A 2 unidades, ou recuar aqui do y do B 2 unidades, eu terei aqui o y de M. Mesma coisa, basta eu pegar aqui, ó, esse valor mais esse e dividir por 2. Então, se eu pegar 5 mais 1, ou 1 mais 5, dividido por 2, olha só, 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. Então, o y do M vale 3. Então, pessoal, de forma bem simples, as coordenadas do ponto médio, você acha de que jeito? Basta pegar o x do A mais o x do B e dividir por 2. Basta tirar aqui a média aritmética. E o y desse ponto médio, basta pegar também o y do A e somar com o y do B dividindo por 2. Então, essa é a formulinha para o cálculo das coordenadas do ponto médio de um segmento. Ok? Aqui do lado nós temos um exemplo. Dados os pontos A 12 menos 2 e B 4 e 6, calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então eu tenho um segmento que vai de A até B e aqui tem as suas respectivas coordenadas e eu quero saber quais as coordenadas de M. Como eu mostrei aqui, a formulinha vai ficar bem tranquilo. Basta pegar o x do A, que é 12, e somar com o x do B, que é 4, e dividir por 2. Agora eu vou pegar o y de A, que é menos 2, e somar com o y de B, que é 6, e dividir também por 2. Ah, professor, e se eu trocar, escrever x do B mais o x do A e dividir por 2, y do B mais o y do A e dividir por 2? Vou errar? Claro que não, é a mesma coisa. O que não pode é você somar x com y, né? Fazer essa confusão. Então, m será 12 mais 4 dá 16, dividido por 2. Aqui eu tenho menos 2 mais 6. Na verdade, eu vou diminuir, né? Já que aqui é negativo. Então, 6 menos 2 fica 4, dividido por 2. Lembrando, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, aqui eu tenho 16 dividido por 2, que dá 8, e 4 dividido por 2, que dá 2. Portanto, as coordenadas do ponto médio do segmento AB são 8 e 2. Aqui eu tenho um exemplo 2. Seja M 0 e 2 o ponto médio do segmento AB, se A é menos 2 e 5, obtém as coordenadas de B. Então, aqui aconteceu o seguinte, eu vou travar aqui e desenhar para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, então está aqui o desenho. Eu localizei o ponto A de coordenadas menos 2 e 5 e o ponto M, que é o ponto médio do segmento que vai de A até um ponto B, né, que está por aqui, ele tem coordenadas 0 e 2, o ponto médio. E ele não deu as coordenadas de B, quer saber isso.
Então, a gente basicamente escreve a formulinha que é assim, olha só. Aqui eu tenho m é igual a x do A mais x do B dividido por 2. E aqui é y do A mais y do B dividido por 2. Então, olha só, gente. Se eu pegar essa situação aqui e igualar com o x do ponto médio, eu consigo descobrir quem é o x de B. Vai ficar assim, olha só. X do M, para eu achar o x do ponto M, eu pego o x do M é igual a x do A mais o x do B dividido por 2. Esse cálculo dá esse valor aqui antes da vírgula, que é o x a abscissa de M. Como eu já tenho a abscissa de M, eu separei esse cálculo. Vou até separar aqui direitinho. O x do M é 0 e o y de M é 2. Então, eu vou escrever aqui o 0. Olha só. Aqui fica 0. X do A nós temos, que é menos 2, mais o x do B, que é o que nós queremos saber, sobre 2. Aqui a gente imagina, já que tem igualdade, que aqui tem o denominador 1, né? Claro, ele está aqui, oculto, e multiplica cruzado. Se a gente fizer menos 2 mais x de B vezes esse 1 que está aqui, né? Então aqui é como se tivesse 1, vai ficar menos 2 mais o x de B. Multiplica aí cruzado. Então aqui não tem nada, é como se tivesse 1, né? A gente imagina o 1 aqui. E 2 vezes 0 é 0. Então x do B é igual. O menos 2 passa para cá, 2. X do B vale 2. A mesma coisa eu vou raciocinar para o y do ponto B, né, que é o que a gente quer. Então, se eu pegar aqui o y de M, esse valor que fica após a vírgula, que é o y do ponto médio, ele será calculado assim, ó, y do A mais o y de B dividido por 2. Então, a gente separou para obter o y de B. O y do M vale 2, então eu vou substituir aqui. O y de A eu tenho, né? Ele vale 5, então aqui vai ficar 5, mais o y de B, que é o que a gente quer saber, dividido por 2. Mesma coisa, imagina que aqui tem 1, multiplica cruzado. Então, 5 mais y de B vai ficar 5 mais y de B, tá? Vezes 1, tudo que é vezes 1 é ele mesmo. E agora, 2 vezes 2 dá 4. Então, y de B é igual a 4. Esse 5 que está positivo aqui, ó, né? Ele não está colado, ele não passa dividindo. Eu vou passar ele para lá, para o segundo membro. Já que ele é mais 5, vem para cá menos 5. Então, o y de B é igual a 4 menos 5, números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Portanto, pessoal, deu menos 1, né? As coordenadas do ponto B são o x é 2 e o y menos 1. Vamos para mais um exemplo. Número 3. Sabendo-se que os vértices de um triângulo ABC são A, B e C, com essas coordenadas, determinar a medida da mediana AM. Pessoal, esse assunto mediana é melhor explicado nas aulas de geometria plana. Mas todo triângulo, só relembrando, possui 3 medianas. Então, se eu tenho aqui um triângulo, vamos supor aqui, ó, aqui é A, aqui é B, aqui é o C, né, vértice C. Então, o que é uma mediana? A mediana é um segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado que se opõe. Então, se eu pegar esse ponto A e ligar no ponto médio BC, eu tenho a mediana relativa ao lado BC. Se eu tenho o ponto médio do segmento AB e ligo esse ponto médio ao vértice que se opõe, que é o C, eu tenho a mediana relativa ao lado AB. E o mesmo ocorre se eu acho aqui o ponto médio do segmento AC, né? Vamos supor, achei aqui, e ligo esse ponto até o vértice que se opõe, que no caso é o vértice B, eu tenho a mediana relativa ao lado AC. Então, todo triângulo possui 3 medianas. O encontro das 3 medianas é o baricentro, que é outro assunto depois que estudaremos. Vamos calcular as coordenadas também do baricentro. Então, como a gente quer saber a medida, né, o comprimento da mediana AM, como ele fala, o enunciado fala AM, significa que parte do A e vai até o ponto médio do lado que se opõe. Como é mediana AM, começou com a letrinha A, o M fica aqui. Esse M, ele seria o ponto médio de que lado? De que segmento? Do segmento BC, do lado BC. Então, eu preciso primeiramente, para eu descobrir essa distância, que é o comprimento da mediana AM, eu preciso saber quais as coordenadas do M. E esse M é o ponto médio do segmento BC. Mediana é isso. Então, vai ficar assim, ó. M igual, eu vou olhar para o B e o ponto C. Então, eu vou pegar x do B, que é menos 3, mais o x do C, que é 1, e dividir por 2. Aqui eu tenho o y de B, que é 1, mais o y do C, que é 5.
dividido por 2. Estamos calculando as coordenadas do ponto médio do segmento BC. Então vai ficar m igual menos 3 mais 1, eu vou somar, né? Porém aqui é negativo, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior valor absoluto. Menos 3 mais 1 fica menos 2 sobre 2. Aqui eu tenho 1 mais 5, que vai dar 6 dividido por 2. Então as coordenadas desse ponto médio serão menos 2 dividido por 2 dá menos 1, 6 dividido por 2 que dá 3. Então, beleza, eu tenho aqui ó, as coordenadas do m, menos 1 e 3, ok. Agora, já que eu quero a medida da mediana, o comprimento da mediana AM, como ele começa com A, como eu falei, é o vértice que se opõe a esse ponto médio, que naturalmente é do lado BC, já que começou com A. Então eu vou calcular a distância do M para o A, bem aqui, ó. Então o cálculo da mediana vai ficar agora a cargo desse cálculo da distância entre esses dois pontos. O M de coordenadas menos 1 e 3, e o ponto A foi dado lá no enunciado 6 e menos 9. Então vamos lá. Então distância de M para A ou AM, tanto faz, será. Então vai ficar aqui, ó, x do A, que é 6, menos o x do M, que é menos 1, menos da fórmula. Com o menos aqui, vai ficar menos com menos dá mais. Então fica 6 mais 1 ao quadrado, mais. Agora, o y do A, que é menos 9, menos o y de M, que é 3. Então vai ficar menos 3 ao quadrado. Então, distância AM é igual a raiz de 6 mais 1 vai ficar 7 ao quadrado, mais menos 9 com menos 3 vai ficar menos 12 ao quadrado. Então, distância AM é igual a 7 ao quadrado vai dar 49 e menos 12 ao quadrado dá 144. Então, distância AM é igual, eu vou somar 49 com 144. Basta arredondar o 49 para 50 e somar com 144 vai dar 194. Menos 1 fica 193. Portanto, a nossa mediana, ela mede raiz de 193 unidades de comprimento. Fica tranquilo, pessoal, olha só. Vai dar 13, alguma coisa, não precisa calcular isso aqui, ok? O 193 é um número primo e é uma raiz irracional. Portanto, você não precisa querer fatorar, querer resolver esse cálculo. Não deu para calcular, tudo bem, deixa assim, tá bom? Nessa tela nós temos 3 atividades para vocês resolverem, atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Na próxima aula eu trago a videoaula de correção. Valeu? Então até a próxima.